Fala, Dev, tranquilo? Tá vendo esse videozinho aqui do lado? Isso daqui não é um atendente conversando com um possível cliente. Isso daqui é uma IA 100% focada em atender todas as dúvidas referentes ao seu negócio. Então, se você, assim como eu, tem uma lojinha virtual aí e roda tráfego direto pro WhatsApp, não tem tempo pra ficar respondendo perguntinha besta, queria delegar essa tarefa pra alguém, mas não tem um budget suficiente pra contratar uma pessoa, você pode codar esse agentezinho aqui do zero, juntando Python, ChatGPT e uma API não oficial do WhatsApp, tá? O melhor de tudo é que a primeira versão sai 100% grátis. Você só vai precisar pagar caso você precise escalar essa aplicação aqui. Então, se você precisar escalar a aplicação, significa que você está vendendo muito bem, beleza? Então, bora pro vídeo aí. Então, antes de tudo, eu queria fazer um adendo aqui, que essa não é uma aula inicial, tá? Então, é bem legal que você tenha um conhecimento prévio de Python e um pouquinho de Docker, beleza? Mas se você não tiver também, acho que com o básico daqui você já sai sabendo alguma coisa. Primeiro, eu queria começar pelas tecnologias que a gente vai utilizar. A primeira delas é a Evolution API. Como eu disse, ela é uma API não oficial do WhatsApp. Ela é um projeto open source. Tem um Discord do pessoal para você acessar se você quiser, mas tem um repositório no GitHub também que eu vou estar deixando aqui na descrição. Outra coisa também seria uma conta na plataforma da OpenAI, pra gente criar ali a secret key e acessar a API do ChatGPT. Então eu espero que você faça isso aí por conta, tem vários tutoriais na internet. Outra parte bem importante também é você ter um Postgres aí, ou um MySQL, nesse caso a gente vai usar o Postgres aqui, tá? Então baixe aí no seu computador. E o outro, que seria o Docker, tá? É bem importante você ter o Docker aí, senão não vai rodar. Primeiro a gente pode começar aqui pela Evolution API, então se você instalou todas as dependências aí, vai ser possível instalar a Evolution com o Docker. Então aqui na parte de instalação embaixo aqui, a gente consegue ver que tem a parte de pré-requisitos, então ele exige que você configure ali um banco de dados em um Redis, e aqui embaixo tem a parte da imagem da Evolution, tá? Então a gente começa copiando isso daqui, cria uma pastinha nova aí, abre ela no Visual Studio, a gente cria aqui um Docker Compose, tá? Dentro desse Docker Compose a gente joga a nossa versãozinha da Evolution API, esse version aqui pode apagar, tanto faz. Uma parte bem importante também é criar uma rede aqui pra gente linkar todos as nossas imagens ali, todos os nossos serviços. Então, Evolution, colocar Evolution Network, tá? E aqui ele vai ser o driver do tipo Bridge, beleza? Se você notou que o meu Visual Studio tá com autocomplete aqui, é porque eu tô usando o GitHub Copilot, tá? Não foque muito nisso, tá? Outra coisa legal aqui é que a gente não vai usar um arquivo .env, tá? Vou colocar esse environment diretamente aqui, tá? E aí aqui a gente coloca as variáveis que vai ser necessário. A primeira delas aqui no próprio site tem o Authentication API Key. Ela basicamente vai ser uma senha para você se autenticar no manager da instância, no manager da Evolution, nossa máquina. Então aqui é bem importante que a gente coloque a senha, tá? Que nesse caso vai ser senha 123 aqui, só de exemplo, beleza? E essa parte aqui da Evolution é mais ou menos isso. Conforme eu for lembrando, a gente vai colocando aqui. Outra coisa bem importante também seria aqui no pré-requisito, o banco de dados, ele pede que a gente configure um, né? E coloque essas variáveis de ambiente aqui. Mas primeiro a gente vai montar a imagem do Postgres, tá? Então, indo aqui também no Docker Compose, na parte de services aqui, a gente instancia um Postgres, tá? E aí aqui ele já tá dando autocomplete aqui pra mim do GitHub Copilot, tá? Mas não tem mistério, tá? Já tem uma imagem pronta aqui do Postgres, dá um restart always aqui. As variáveis de ambiente, você só seta o usuário, senha e o banco de dados. Aqui a gente coloca uma porta, nesse caso eu vou colocar uma portinha diferente aqui só pra gente conseguir acessar através do pgadmin ou do dbeaver, o nosso banco, por curiosidade, tá? E aqui a gente cria um volume novo do Postgres, tá? Postgres Data. E outra coisa também seria legal a gente criar aqui mais um serviço que seria o do Redis, tá? Então, mais uma vez aqui o GitHub Copilot já deu um preencher automaticamente pra gente, mas é a mesma coisa, já tem uma imagem do Redis aqui, a gente dá o container restart always, a porta padrão do Redis, e aqui a gente só coloca o nome do volume aqui, nesse caso vai ser Evolution Redis. Essa parte aqui é bem rapidinha, agora a gente vai colocar as variáveis de ambiente aqui no nosso serviço do Evolution. Então, para rodar o banco de dados aqui, a gente deixa o database enable true. Aqui embaixo do database provider a gente coloca o SQL, o Postgres, aliás, né? Se você estiver usando SQL, é aqui que você vai instanciar ele. E aqui a database connection seria a string de conexão para o seu banco de dados, tá? Isso você acabou de configurar aqui embaixo no container do Postgres, tá? Aqui tem Evolution, que seria o usuário, a senha. E aqui o nome do banco de dados também é Evolution, tá? Esse daqui, esse esquema público pode apagar. Esse localhost aqui a gente só muda pro nome do container do Postgres, tá? Tira isso daqui de aspas simples, pode dar problema. E aí temos isso aqui configurado. Outra etapa também seria a parte do Redis, onde a gente também tem algumas variáveis de ambiente para colocar lá no Evolution. E aí aqui a gente instancia também o link pro Redis. É a mesma coisa do banco de dados. O que muda aqui é que ao invés de localhost, a gente aponta para o Redis. Como estão todos na mesma rede aqui, eles vão se enxergar. Então, a gente está falando da mesma coisa. Aliás, a gente precisa colocar que estão na mesma rede, né? Então, aqui o Redis a gente coloca network e coloca o nome da rede. Copia e cola isso daqui para o container do Postgres também, tá? Eu estou passando e do Evolution também.
Tô passando por essa parte bem rapidinha, porque ela é uma parte mais técnica aqui, tá? Então, se você não tem conhecimento de Docker, eu também não tenho conhecimento muito avançado. É mais ou menos isso aqui que a gente precisa. Eu vou deixar esse arquivinho na descrição, caso você precise aí. Eu vou deixar esse arquivinho aqui no GitHub, tá? Caso você precise ficar olhando, tá? Mas seria basicamente configurar 3 containers aqui, que seria da Evolution, do Postgres e do Redis, tá? Conforme eu for lembrando aqui, a gente vai acrescentando depois, tá? Bom, agora que você criou o Docker Compose, a gente precisa criar um ambiente no Python para a gente instalar as dependências, tá? A gente faz isso digitando no terminal python-m venv environment. E aí ele vai criar uma pastinha ali que ele seria mais ou menos como se fosse um container do nosso Python, não exatamente um container. Ele seria um ambiente onde a gente vai instalar todas as dependências. E aí a gente precisa começar a usar ele, tá? Então a gente dá um activate aqui. Dá pra ver que deu certo aqui na parte da esquerda aqui, que o environment vai estar verdinho. E agora a gente tá dentro do nosso ambiente, tá? Aqui a gente instala as dependências. Então a gente pode começar instalando o Flask. Se você já mexeu com Python, você sabe pra que o Flask serve, mas dá pra criar API com ele. Dá pra criar chatbots e vários tipos de coisa com esse Flask, tá? Outra coisa legal aqui que a gente vai precisar também é o load.env, é uma biblioteca no Python para a gente conseguir carregar as variáveis de ambiente do nosso arquivo .env, tá? Então vamos dar um pip install python.env, e aí ele instalou aqui. Outra biblioteca também é a requests, tá? Para a gente criar requisições ali com serviços, tá? E no momento é só. Agora, indo para a parte do GPT, aqui na plataforma da OpenAI a gente cai direto nesse overview aqui, né? Tem a parte do Quick Start aqui embaixo, tem a parte da API, e chegando na parte do Quick Start aqui, a gente consegue ver que primeiro precisamos criar uma variável de ambiente no nosso arquivo .env. Agora sim você cria um arquivo .env, e dentro dele você coloca essa variável aqui, tá? E aqui dentro vai ficar a nossa API Key. Então onde você consegue isso? Para conseguir essa API Key, basicamente você vem na plataforma da OpenAI, você vem na parte de dashboards aqui em cima. Lá embaixo em API Key, a minha já vai ter criado uma aqui, eu vou apagar. E aí você dá um create new secret key, tá? Aí você dá o nome que você quiser, chatbot Python, vou colocar. Create secret key, tá? Ele vai gerar aqui uma para mim, eu vou copiar. E aqui na nossa variável de ambiente eu vou colar. Então essa daqui é a secret key do meu GPT, tá? Essa é a parte que você pode fechar. E aí tá tudo configuradinho, temos a variável de ambiente do ChatGPT, tá? Então agora que a gente tem esse Docker Compose aqui, basta a gente rodar ele. Então Docker Compose up build -d. Se tiver tudo certo, ele vai dar certo, tá? Tá falando que o volume do Postgres aqui não foi definido. O meu deu um errinho aqui de Postgres não está referenciado no volume, é porque eu coloquei o nome errado aqui devido ao autocomplete do Copilot, mas seria basicamente o nome do nosso volume aqui, tá? Evolution Postgres aqui, a gente cola aqui embaixo. E aí o Redis é a mesma coisa, Evolution Redis, tá? E agora ele deve funcionar. Bom, ele tá subindo aqui as imagens, ele tá baixando na internet, e aí ele vai subir no nosso Docker. Então, se você baixou o Docker Desktop, você vai conseguir visualizar isso aqui no Containers, tá? Então, vamos esperar instalar aí. Bom, então ele acabou de subir todos os containers aqui para mim. Se o seu deu certo, ele vai estar dessa forma aqui, tudo rodando bonitinho, tá? Não vai ter nenhum container reiniciando, mas pode ser que o seu Evolution aí fique reiniciando em sequência aí. Possíveis causas disso. Se você entrar aqui no log e aparecer que o Redis está desconectado, é porque você fez alguma coisa errada no container do Redis. Ou se o banco de dados não estiver achando aí, é porque você não está referenciando de forma certa. Possíveis causas aqui no código é isso daqui tá entre aspas simples ou aspas duplas, tá? Ele não vai encontrar. Pelo menos eu tive problema com isso. Ou se você esquecer de alterar algum detalhezinho aqui, tá? Mas, se você fez tudo certo, você vai cair na mesma telinha que eu aqui do Docker Hub. E aí a sua Evolution API já está funcionando. Bom, agora que temos o serviço da Evolution API, a gente consegue acessar ele através da localhost 8080, tá? A gente cai nesse linkzinho aqui onde a gente pode ir para documentação ou direto para o Manager. A primeira vez que você logar no Manager, ele vai estar dessa forma aqui. Vai estar o server URL, que nesse caso é localhost, e aí a API Global Key, que é aquela coisinha que você inseriu lá em cima, que seria a sua senha, tá? Então é aqui que você vai inserir ela. Aqui você clica em login e aqui temos a parte de gerenciar instâncias. Antes disso eu queria mostrar também o banco de dados. Então, se você tiver algum sistema aí para vir banco de dados, seja ele o dbehavior ou o pgadmin, basta conectar no seu container do Redis ali que vai funcionar, tá? Então, abrindo aqui o meu pgadmin, o seu pode ser qualquer outro sistema aí, você vem aqui em criar uma nova conexão na parte do Postgres. O banco de dados é o Evolution, como a gente acabou de criar ali no container do Postgres. O nome de usuário também é Evolution, a senha também. Atente-se à porta aqui que lá a gente colocou 441, tá? Então, testando a conexão aqui, ela deve voltar sucedido. Se a gente clicar em concluir aqui e abrir essa database do Evolution, dá para ver que aqui nas tabelas criadas a gente tem todas as tabelas criadas de forma automática pelo Evolution, tá? Então aqui que você vai ver quantos chats tem aberto na sua instância, quais mensagens que foram trocadas e etc. Então esse daqui é o histórico do Evolution. Voltando aqui para a parte do Manager, para você criar uma nova instância aí, e o que eu quero dizer com instância? Instância seria basicamente um WhatsApp que ele foi lido aqui no Manager da Evolution. Para você enviar mensagens, você precisa ter uma instância cadastrada. Você precisa ler um QR
QR Code aqui, assim como no WhatsApp Web. É como se você estivesse lendo aqui um QR Code do WhatsApp Web, tá? Então aqui em cima em instâncias você clica, cria uma nova instância, pode ser o nome que você quiser. O channel aqui você deixa do jeito que tá. E esse token aqui vai ser uma informação bem importante pra gente conseguir enviar mensagens através dessa instância, tá? Nesse momento a gente clica em Save, e aí entrando nessa engrenagemzinha, a gente clica em Get QR Code, e aí vai ser possível ler esse QR Codezinho aqui e logar com o seu WhatsApp. Então eu vou ler com o meu WhatsApp aqui, eu tô usando a câmera do celular para gravar, e eu preciso usar o WhatsApp do celular para gravar. Bom, eu acabei de ler o código QR aqui, pode ser que o ângulo da câmera tenha mudado, porque eu usei o câmera. Pode ser que o ângulo da câmera tenha mudado, porque eu acabei de usar o celular para isso, mas se deu tudo certo aqui, você pode fechar essa telinha, e aí ele já deve ler aqui, tá? Então a única coisa que eu mudei no meu número de WhatsApp foi colocar uma fotinha nova, e aí a gente já tem tudo configurado aqui, o nome da instância e o número do celular, tá? Essa parte aqui basicamente a gente acabou. A gente só vai voltar aqui futuramente para ativar a parte do webhook, mas aí eu explico mais para frente. Bom, agora que a gente já conectou a instância, a Evolution API, já instalou os containers, bora para a parte do código, tá? Então voltando aqui na parte do seu código, pode fechar esse daqui, a gente não vai utilizar mais. A gente cria um chatbot.py aqui, tá? Ou o nome que você quiser. Bom, primeiro a gente precisa importar tudo que a gente baixou, né? Então vamos dar um import aqui primeiramente no Flask. Vamos importar aqui também a biblioteca de requests. E aí, conforme eu for lembrando aqui, a gente vai colocando, tá? Outra coisa também bem importante, voltando lá na parte de API Keys aqui, a gente precisa ir lá pro Docs. E aí no Quick Start aqui, a gente, depois de colocar a variável de ambiente lá, a gente tem que dar um pip install OpenAI, tá? Na verdade, eu acabei de lembrar de um detalhe, enquanto tá instalando aqui, tá? Esse OpenAI a gente precisa justamente de uma API Key, tá? Então essa parte é bem importante, mas esse install OpenAI aqui, ele só é necessário caso você queira utilizar a OpenAI diretamente no seu WhatsApp. Se você quiser fazer consultas ao ChatGPT diretamente pelo WhatsApp, é basicamente esse código aqui, tá? Não é o que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer uma focada somente no seu negócio, então a gente vai passar um arquivinho base para ele estudar ali e responder baseado nele, tá? Mas seria basicamente isso daqui, tá? Se você quiser criar um código focado no ChatGPT, é basicamente esse content aqui recebe como parâmetro o que você quer perguntar, beleza? Então, copie esse código aqui. Se você quiser utilizar o ChatGPT puro, é por esse código aqui. Se você quiser utilizar o ChatGPT puro, é por esse código, não é o nosso caso agora. Tá, isso daqui pode fechar tudo, só a Evolution aqui aberta. E aí, na parte do código, é bastante importante da gente também carregar o .env. Então, from.env import load.env. Aqui embaixo a gente carrega isso, tá? Então o Python já vai carregar. Outra coisa importante também é a gente instanciar o API do Flask, e aí a gente já consegue chamar o decoratorzinho do Flask aqui, passando a rota, que nesse caso aqui vai ser de método de post, tá? E aí o nome dela vai ser webhook, eu já vou explicar por quê, tá? A gente cria uma funçãozinha webhook, e o Copilot já está completando para mim aqui a parte de request JSON, tá? Mas não é necessário fazer isso agora. Explicando o que seria um webhook. Ele é basicamente onde a nossa aplicação vai estar recebendo ali as requisições do Evolution. Então, através do Evolution é possível a gente ficar monitorando qualquer alteração no chat, no contato, ou um contato novo adicionado. Nesse caso aqui, a gente só quer pegar o que está rolando na mensagem, e qualquer mensagem nova que for transitada entre o usuário e o bot, ele vai cair nesse endpoint do webhook, onde eu vou configurar daqui a pouco, tá? Uma coisa bem importante também de você instalar aí na sua máquina é o ngrok. Ele é basicamente como se fosse um IP público, não é a melhor forma de se falar, mas para meio que abrir uma porta do seu PC, tá? Eu não sou a melhor pessoa para explicar sobre isso, tem vários vídeos na internet melhor, mas nesse caso aqui a gente só vai utilizar para expor a porta 5000 do nosso PC à rede, tá? Então baixa o ngrok aí. Bom, agora chegou uma parte bem interessante, que é onde a gente vai deixar o nosso chatbot especializado no nosso negócio, tá? Para isso a gente precisa de algumas bibliotecas. São elas: a LangChain OpenAI, então a gente dá um pip install LangChain OpenAI. A outra seria a LangChain Community, tá? A próxima é a LangChain Core. Pode ser que ela já esteja instalada aí devido às outras bibliotecas. E a outra aqui, que se der um errinho importando uma biblioteca aí, a gente vai precisar dela, que é essa Paz aqui, ou Phase, eu não sei pronunciar certinho. Mas se der algum erro com essa biblioteca aqui, basta você instalar essa outra. Em outro vídeo eu explico certinho o que seria o conceito de LangChain e o que essa biblioteca aqui precisa para funcionar certinho, mas o básico você vai sair sabendo hoje, tá? Tem uma série de imports que eu vou fazer agora, que é legal você pausar o vídeo aqui e copiar igualzinho tá? Então, esses são os imports das bibliotecas que a gente acabou de instalar, então note que elas são da mesma coisa que a gente instalou: LangChain Community, Core, OpenAI, e aí tem alguns imports aqui que eu vou deixar para explicar em outro vídeo, tá? Esse faz aqui a biblioteca do Facebook para calcular a similaridade entre palavras, então a gente consegue ver o quão a palavra gato está próxima da palavra felino, tá? Esse chat prompt template aqui, ele seria basicamente para a gente criar um template do nosso input para o ChatGPT, tá? Não vai ser um input cru, assim como o usuário vai digitar. Esse CSV Loader aqui, ele carrega o nosso arquivinho que a gente vai passar
para o GPT ficar especializado no nosso negócio, tá? Então, basicamente, a gente vai criar um CSV ali com pergunta e resposta. E esse chat OpenAI aqui é para a gente acessar a API e consumir o modelo da OpenAI, tá? Bom, uma coisa para a gente já ir testando, bem legal, é adicionar um breakpoint aqui no webhook. E aí a gente consegue... Mas, na verdade, a gente precisa daquele processinho do Python, né? Então, if name igual a main. Tá completando ali, mas não é da forma que eu quero. Ele vai dar um app, que é a parte do Flask, dá um run na porta 5000, tá? E aí sim a gente pode dar um run em debug aqui em cima. É bem legal que você tenha aí um Insomnia ou um Postman para testar esse endpoint aqui, tá? Então o meu tá aberto aqui. Se tudo ocorrer bem aí com o seu debug, aqui embaixo ele vai estar escrito que tá aberto, tá? Para desenvolvimento. Então se você precisar colocar essa aplicação no ar aqui, a gente vai em outros vídeos mostrar como tira desse modo debug do Flask. Mas nesse primeiro momento aqui, basta você dar um post, né, no endpoint webhook do seu localhost, tá? Então localhost 2.5000, que é a porta do Flask, / webhook. E aí, note que aqui a gente pode passar um JSON para ele, tá? Então aqui no body a gente clica nesse rawzinho aqui, passa qualquer coisa aqui só para testar. Então message, entre aspas duplas, a gente vai colocar um hello world, tá? E aí deve funcionar. Vamos ver. Se a gente enviar aqui, ele vai bater lá na nossa aplicação, onde data vai receber tudo que vem dentro daquele JSON, tá? Então, note que aqui em cima tem a parte de data, e aí o objeto message do data aqui tem o hello world, beleza? Isso aqui é bem legal pra gente não precisar ficar imprimindo um monte de coisa no código, beleza? Show de bola, tá funcionando o Flask, isso daqui a gente pode parar. Agora a gente vai começar a introduzir a parte do GPT no nosso modelo, beleza? Então, às vezes a gente precisa de um arquivo para o GPT ter como base para responder aos clientes, né? Então, a gente precisa criar esse arquivo de perguntas e respostas. Eu sugiro que você crie aqui mesmo na parte de planilhas do Google, tá? Na parte de planilhas do Google. Então aqui você basicamente cria duas colunas, uma de perguntas e outra de respostas. Eu já tenho isso aqui pronto, tá? Eu criei uma lojazinha mock só de exemplo aí de venda de pneus, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, mas note que essa coluna aqui, ela não tem nada a não ser as perguntas, tá? Não tem header da coluna. E aqui ele tem somente as respostas também, tá? Então qual tipo de pneu vocês vendem? Aqui tem a resposta. Vocês trabalham com marcas conhecidas? Aqui tem a resposta e assim vai, tá? Faça conforme for a sua necessidade. Aqui em cima a gente pode vir em arquivo, baixar e .csv. E aí você pode colocar ele na mesma pasta do seu projeto, tá? Então aqui tem um arquivo separado por vírgulas sobre a minha loja, tá? Então pode ver aqui que tem perguntas e respostas, assim como a gente começou a ver ali. O primeiro passo aqui em cima seria instanciar o cliente da OpenAI. Fala, Dev, tranquilo? Passando no meio do vídeo aqui para explicar que essa parte da implementação de IA, ela não é de minha autoria, tá? Eu peguei lá no canal da Asimov, tem um professor bem legal lá que explica muito melhor do que eu o que cada biblioteca faz, tá? Então se você quiser saber um pouco mais da parte técnica aí de como uma IA enxerga uma string, como isso é transformado em matriz e a representação gráfica disso em um espaço, lá tem uma parte muito bem explicada, tá? O professor ele dá uma atenção muito boa nisso, então tô deixando o link aí na descrição pro vídeo da Asimov, seria basicamente esse vídeo aqui, desse professor, beleza? Lá ele explica certinho o que cada biblioteca faz, tá? Não é o intuito desse vídeo aqui, a gente só quer facilitar para integrar com o chatbot, a gente só quer facilitar a parte para integração do WhatsApp, beleza? Então se você quiser saber um pouco mais sobre IA, esse tipo de coisa, eu recomendo o canal da Asimov, eu tô deixando o link aqui na descrição, beleza? Valeu! Então a gente vem em Client, Chat, OpenAI, tá? É assim que faz. Então a gente pode carregar um loader, que vai receber um CSV loader, passando o file path, que seria basicamente onde o nosso arquivo tá. E como ele está na mesma pasta, a gente só coloca aqui questions and answers.csv. E aí a gente vai ter o nosso CSV dentro desse loader, tá? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é carregar os embeds, então note que aqui o Copilot já está completando para mim, eu só vou dar um tab. A próxima parte aqui seria instanciar também esse fez aqui, a bibliotequinha do Facebook. Mas tem uma coisinha diferente aqui que seria o from document, tá? E aí, dentro do parênteses, você passa o documento e os embeddings, tá? Só notei que aqui em cima eu esqueci de carregar o documento, tá? Então, documents vai receber o loader. .load. Opa. .load, tá? Então, aqui a gente vai carregar o documento. Isso aqui a gente passa dentro desse phase aqui. E passa também os embeddings, tá? Então, aí ele vai criar mais ou menos a matriz baseada nesses documentos. O próximo passo aqui é a gente basicamente criar um retriever aqui, tá? Que ele seria uma forma da gente conseguir realizar consultas dentro das matrizes ali, tá? Então a gente cria um retriever aqui. Então a gente cria isso aqui embaixo. E a gente passa o vector store. Não é o get ali, tá? É o as retriever. Beleza? E assim a gente tem tudo pronto aqui. Outra coisa que é importante seria carregar a LLM, tá? Então a gente carrega aí o nosso modelinho que a gente importou lá em cima. Então seria basicamente isso daqui.
E aí a gente pode configurar um template aqui, tá? Um template do prompt que a gente vai mandar para o GPT. Ele é basicamente uma forma da gente contextualizar aí como que o GPT vai se passar, né? Então se você já teve curiosidade para procurar aí como funciona a engenharia de prompt, você viu que é bastante importante você contextualizar o ChatGPT. Então se você tiver uma dúvida referente à história, é legal você contextualizar ele falando que ele é um professor de história, tá? Então aqui a gente pode passar para ele que ele é um atendente virtual de uma loja de pneus e precisa responder a pergunta de um cliente. Vou colocar as perguntas, né? Tá? Ele colocou a mais aqui, mas a gente pode passar o contexto para ele, que seria basicamente uma variável context, e a pergunta, que aí é a variável pergunta que a gente já vai passar para ele, tá? Para a gente criar esse prompt aqui, a gente basicamente passa dessa forma aqui com a biblioteca que a gente importou, então passa o prompt aqui passando o template, tá? Só esqueci de colocar aqui um from template, né? Passa esse from template aqui. E aí a gente pode criar a nossa corrente, a nossa chain, beleza? Esse chain aqui, ele vai ser uma tupla passando o context, e aí esse context aqui vai ser a variável que a gente criou lá em cima, e aí passando a pergunta também, que vai ser esse runnable pass-through, tá? Vai ser o pipelinezinho ali. Aqui embaixo a gente dá um barra em pezinho aqui e passa o prompt. Embaixo dele você passa o LLM, que é a rede, e pronto, beleza? Pra gente testar isso aqui, é basicamente chamar essa chain aqui com o método invoke, tá? Então passa o invoke aqui com a mensagem que você quer perguntar sobre a sua base, beleza? Para deixar isso aqui de uma forma mais bonitinha, eu vou tacar direto no webhook aqui, tá? Então, dentro do webhook aqui, eu vou chamar esse invoke ali da corrente, passando o que vier dentro da data message, tá? E aí a gente retorna a message aqui no Flask API, tá? Então se a gente der um debug aqui novamente, e dentro da message aqui a gente perguntar quais serviços vocês oferecem, espera carregar aqui um pouquinho, tá? Se deu tudo certo com o seu Flask, ele vai subir aqui e a gente pode enviar a mensagem. Ele vai bater aqui, tá? Ele vai ler o que tem dentro do message, vai passar dentro do invoke e vai retornar na nossa consulta ali, tá? Deu um erro aqui? Tá, tem um detalhe também, tá? A mensagem não vem crua do GPT, então a gente precisa pegar ela dentro de um JSON aqui, vamos ver como é que ela vem. Aqui dentro da message dá pra ver que ela vem o AI message, e dentro da message tem a parte do content aqui, tá? Então a gente precisa retornar o content, somente. Então reiniciando aqui o debug, indo no postman aqui, a gente pode mandar novamente, e aí deve funcionar, tá? Vai chamar o método invoke e vai retornar a mensagem, a resposta ali. Retornou certinho. Dá para ver aqui que, com a pergunta quais serviços vocês oferecem, ele responde aqui: oferecemos venda de pneus para carros de passeio, SUV e etc, tá? Assim como a gente colocou no nosso arquivinho lá em cima. Então essa parte aqui do GPT tá praticamente pronta, a gente só precisa integrar isso aqui com o WhatsApp, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente cria aqui uma pastinha com utils, tá? Que dentro dela a gente vai colocar as requisições para o Evolution. Então, evolution api.py, você pode dar o nome que você quiser. A gente dá um import requests aqui dentro da Evolution API. E onde que a gente vai pegar os códigos? Lá na documentação do Evolution, tá? Então, voltando aqui, saindo do Manager, aqui a gente tem o link para documentação. E aí na partezinha de API aqui você consegue ter vários endpoints aqui úteis, tá? Então aqui você pode criar instância através de endpoint, retornar as instâncias e tudo mais. Nesse caso aqui, a gente precisa do send message, a parte de send plain text, tá? Que seria um texto exemplo aqui, tá? Aqui no Python a gente pega tudo que é necessário. Então, a primeira coisa seria o URL. Então, vamos criar primeiro uma classe aqui, Evolution API. Vamos criar uma definite aqui só para ter mesmo. Esse URL aqui não vai ser aqui, tá? Pode dar um pass. E aqui no def de enviar mensagem, recebendo o self, a gente vai colocar a URL que a gente quer enviar, tá? Essa URL aqui que a gente está utilizando agora é o localhost, no nosso caso, tá? A porta 8080, que é a Evolution. A instância que a gente quer enviar, a gente vai receber através do parâmetro da função. Aqui é uma string formatada. E aí coloca aqui, tá funcionando. Aqui na próxima parte, a gente criar um payload aqui com tudo que a gente precisa. E nessa parte de payload aqui, as coisas úteis aqui de fato são o number, o text e o delay, tá? O delay é só para aparecer lá digitando para você não enviar uma mensagem instantaneamente. Você coloca entre aspas aqui, sei lá, uns 2000 milissegundos e pronto. A outra coisa importante aqui é o headers também, onde a gente vai colocar qual é a nossa API key, tá? Essa API key aqui, ela não é a mesma senha que você colocou para entrar no Manager do Evolution, tá? Ela é a API da instância. Então ela é um parâmetro que tem que ser recebido aqui. A gente vai colocar a API key e aqui em cima vai passar ela como um parâmetro. O number seria o sender number, seria para quem que você vai enviar a mensagem, ele também é um parâmetro. E o text é qual a mensagem que você quer enviar. Então vamos colocar message aqui e a gente vai receber isso daqui aqui, tá? A response a gente copia aqui também da documentação, então dá um response.
método post, passa o URL, passa o JSON que seria o payload aqui e os headers, beleza? A gente só dá um return, aqui response, tá? Só para ter um retorno. Beleza? Essa daqui é a funçãozinha para enviar mensagem através da Evolution. Aqui na parte do webhook é onde a gente vai receber a mensagem do cliente, pedir a resposta para o GPT e retornar para o cliente através da Evolution API, tá? Então, vamos passo por passo. A Evolution vai receber tudo que vem de data, tá? Então, eu preciso antes configurar aqui o webhook só para mostrar o que vem nesse data. Então, se você instalou o ngrok aí, é hora de abrir ele. E aí, no ngrok, a gente digita aqui ngrok http 5000, para ele expor a porta 5000. Esse link aqui é o link público para sua porta 5000. E aí, a gente vai lá na parte do Evolution. A gente abre o Manager do Evolution, clica na instância que você tem, vem aqui em Events, Webhook, e aqui você cola o link para o seu ngrok, tá? Então, só colar aqui, dá um /webhook, que é o endpoint que a gente precisa, ativa ele aqui em cima e o evento que a gente vai captar aqui nesse momento é o chat upsert, tá? Então qualquer movimentação nova que tiver no chat ali, a gente vai captar através daqui, beleza? Aqui embaixo a gente dá um save e deve funcionar, tá? Se tiver que logar um erro aqui, ele vai logar aqui no container da Evolution, tá? O que não foi o caso. Então agora que a gente ativou o webhook, a gente pode criar uma requisição teste, tá? Então, se o seu número estiver configurado de forma certinha, da forma que a gente falou, tiver tudo funcionando, ele vai bater aqui, tá? Vamos criar aqui, deixar o breakpoint aqui, vamos startar. Então, se você configurou tudo bonitinho aí, você pode dar um debug no seu código, tá? Cria um breakpoint aqui só pra gente mapear o que vem na Evolution ali, dá um run debug, abre um outro WhatsApp aí, tá? Vai no seu contato aí do seu bot, tá? Então, só contextualizando aqui, esse meu WhatsApp aqui é o meu WhatsApp pessoal e o WhatsApp que eu li na instância do manager ele é um outro WhatsApp, que eu tô com o número aberto aqui, é esse loja de pneus, tá? Então eu vou mandar uma mensagem aqui, teste, só para ver o que vai chegar no endpoint. E aí, se o seu webhook estiver funcionando como deveria, ele vai pingar aqui, tá? Tá, ele não pingou aqui, eu já sei o que pode ter sido, eu tenho quase certeza, foi que eu coloquei o evento errado. Aqui, ao invés de chat upsert, ele tinha que ser o message upsert, tá? Então, qualquer alteração que tenha na parte do message, aqui embaixo, message upsert, ele vai cair lá no nosso endpoint certinho, tá? Então agora sim, se a gente mandar um teste, ele vai cair lá no nosso código, beleza? Já até caiu aqui, tá? Então se a gente clicar aqui em continuar, o evento aqui vai ter pingado no nosso data e aí a gente tem todas as informações que vem dentro da requisição do Evolution, tá? O que a gente precisa aqui de mais importante para a Evolution funcionar é a instância, a API, o sender number e o message, tá? Então a instância aqui a gente pega através disso aqui, então tem o instance aqui chatbot, a gente copia isso aqui como uma expressão e aí a gente lê isso daqui aqui, tá? Então instance vai receber isso daqui. Outra coisa que também seria o API key, que a gente consegue nessa chavezinha aqui, então API key recebe data API key. A próxima é o sender number, então para que a gente quer enviar essa mensagem, atente-se que não é isso daqui, tá? Isso daqui, esse sender aqui tá sendo o número do bot, beleza? Você vai achar o seu sender number aqui dentro de data key. E aí sim, a gente tem o Remote ID aqui, tá? A gente vai copiar essa expressão e aí o sender number vai ser isso daqui. Mas a gente não precisa desse WhatsApp.net aqui, tá? Então a gente vai dar um ponto split para ele cortar o código aqui depois do arroba e aí a gente vai pegar a casa 0, que vai ser tudo que vem antes do arroba aqui, tá? E dessa forma deve funcionar, tá? Então dentro desse data aqui a gente vai ler tudo e aí já vamos testar ele funcionando da forma que deve ser, beleza? Primeiro a gente precisa chamar o chain invoke aqui passando o data message. E aí quando ele retornar isso daqui, a gente chama o arquivinho que a gente criou aqui em cima da Evolution passando todos os parâmetros necessários, tá? Antes disso a gente vem em from utils.evolution API, dá um import na Evolution API para importar a classe aqui. A gente instancia ela aqui em cima, então e recebe Evolution API. E aqui embaixo a gente pode chamar o e.enviar mensagem passando todos os parâmetros que a gente precisa, tá? Então ele vai passar a instância, a API key, o sender number e o message content aqui, que seria o conteúdo da mensagem. Isso aqui deve funcionar, tá? Então vamos testar aqui, passando o debug novamente. Então aqui ele subiu o nosso serviço, tá? A gente pode mandar mensagem aqui, então qual serviço? Vou colocar outra pergunta, tá? Vocês parcelam? E aí a gente envia, ele vai pingar lá no webhook, tá? Ele vai ler as chaves tudo certinho aqui, então se ele não leu, você fez alguma coisa errada. Ah, tá, uma coisa que eu esqueci aqui, tá? Esse message aqui, ele não é data message mais, tá? Não é daquela forma que a gente enviou. Então esse message aqui, ele vem de outra forma. Então para pegar esse message aqui, a gente entra em data, dentro do data tem outro data, e aí a gente entra aqui na parte de key. Lá embaixo tem a parte de message, e aí no message a gente consegue copiar aqui essa parte do conversation, tá? Então copia como uma expressão, e essa parte aqui vai ser isso daqui. Então data, message e conversation é onde a gente vai encontrar a mensagem enviada pelo cliente. Agora sim, se a gente correr e debugar aqui,
ele vai subir o nosso serviço e agora sim eu posso perguntar se a gente parcela. Ele vai pingar no chatbot, a gente dá um run aqui, ele vai ler, vai mandar o invoke e aí ele vai retornar a mensagem aqui, né? Sim, aceitamos parcelamento. Se a função estiver correndo como deve, é só dar um enviar aqui. E aí ele deveria ter enviado, mas não enviou, tá? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Normal, tá? Vamos mandar outra mensagem aqui pra gente mapear ali o endpoint, tá? Deixa eu só tirar esse breakpoint aqui. Mandar outra mensagem, então vocês parcelam e vamos ver o que ele tá retornando aqui de erro. Então ele tá tentando fazer a requisição ali, mas não está dando certo. Criou o payload, chamou a API, ele vai dar um response, a response tá retornando aqui 400. Tá retornando um bad request, tá? Então aqui na parte de delay ele tá pedindo para inserir um valor em milissegundos, acho que não é entre aspas duplas aqui, vamos testar de novo. Tá, então subiu o nosso serviço aqui, vou enviar a mensagem novamente, perguntando se a gente parcela. E aí ele vai bater lá na API, vai enviar a mensagem, criar o payload headers e vai no response enviar. E aparentemente ele foi, tá? Então aqui ele respondeu, né? Sim, parcelando aceitamos cartão de crédito. Vamos mandar outra pergunta aqui, então quais serviços vocês oferecem? Deixa eu só continuar isso aqui para ele sair do fluxo ali. E aí enviar isso daqui ele deve responder conforme esperado, tá? Então note que ele está digitando ali a resposta e aí ele envia aqui certinho, beleza? Bom, então esse é o final do vídeo, essa foi a nossa aplicação rodando. Agora você criou um serviço Python aí que conversa com o ChatGPT e o WhatsApp, beleza? Qualquer dúvida aí só manda no comentário ou me chama no LinkedIn que vai estar todas as redes aqui embaixo, tá? Esse projeto aqui, o link para ele também vai estar no GitHub na descrição, tá? Então valeu, rapaziada.